Ela quase infartou quando descobriu que o patrão idoso havia deixado toda a herança em nome dela. Mas o que a família fez em seguida quase custou sua vida. Essa é a história de Ingrid, uma mulher simples, empregada doméstica que passou mais de 15 anos servindo a mesma família. Ela veio do interior da Bahia ainda jovem, cheia de sonhos de dar uma vida melhor para sua mãe doente e para os 2 irmãos mais novos. Mas a vida em São Paulo não foi fácil. Trabalhou em casas de família, lavou, passou, aguentou humilhações, até ser contratada por seu Manuel, um viúvo milionário, dono de uma rede de empresas no ramo da construção civil. Antes de continuarmos, digite nos comentários de qual cidade você está assistindo. A próxima história pode ser da sua região. Seu Manuel já estava com a saúde frágil quando Ingrid entrou para trabalhar na mansão. Os filhos dele, Roberto e Lígia, moravam fora e apareciam pouco, sempre ocupados demais com viagens, festas e negócios. Quem cuidava do velho era Ingrid. Ela não apenas limpava a casa, preparava os remédios, fazia comida leve, lia para ele quando os olhos cansavam. Ao longo dos anos, criou-se entre os dois uma relação de confiança e até de amizade. Seu Manuel dizia: Ingrid, você é mais filha para mim do que aqueles 2 que só aparecem quando querem alguma coisa. Ela sorria, sem saber se era só desabafo de um homem solitário. Mas no fundo, sentia que havia verdade naquelas palavras. O tempo passou e a saúde do patrão piorou. Internações se tornaram mais frequentes e Ingrid, mesmo sem ser da família, estava sempre ao lado dele no hospital. Os médicos admiravam a dedicação dela. Já os filhos continuavam ausentes, surgindo apenas para discutir bens, herança, negócios. Ingrid fingia não ouvir, mas cada conversa da família deixava claro, para eles, o pai valia menos que o dinheiro. Até que, em uma tarde chuvosa, enquanto organizava papéis que o advogado havia levado para a mansão, Ingrid se deparou com algo que mudaria tudo. Era uma pasta azul com o título Testamento Manuel Figueiredo. O coração dela disparou. Não deveria ter aberto, mas a curiosidade falou mais alto. Quando leu as primeiras linhas, quase deixou o documento cair no chão. Seu Manuel havia deixado toda a fortuna, imóveis, ações e propriedades em nome dela, Ingrid Silva. Ela não acreditava no que estava vendo. Pensou que fosse um engano, que talvez fosse uma minuta, um rascunho. Mas ali estava, em letras firmes: por reconhecer que foi a única pessoa que esteve ao meu lado nos últimos anos, deixo todos os meus bens à minha fiel empregada, Ingrid Silva. O choque foi tão grande que Ingrid se sentou no sofá, sem fôlego. Aquilo significava que, do dia para a noite, ela, uma mulher simples, passaria a ser dona de milhões. Mas também significava algo ainda maior. O ódio da família cairia sobre ela. E não demorou. Quando seu Manuel faleceu, poucas semanas depois, o advogado leu o testamento na frente dos filhos. O silêncio pesado durou alguns segundos, até ser quebrado pelo grito de Lígia. Isso é um absurdo. Essa mulher deve ter manipulado meu pai. Roberto avançou, apontando o dedo para Ingrid, que tremia. Você vai pagar por isso. Ninguém rouba a nossa família dessa forma. A sala se transformou em um campo de batalha. A família, antes indiferente, agora estava unida contra ela. E foi ali que Ingrid percebeu: a herança que deveria ser uma bênção se tornaria a pior maldição da sua vida. O que a família fez em seguida quase custou a vida de Ingrid. Você não vai acreditar no que aconteceu. A leitura do testamento caiu como uma bomba. Ingrid mal conseguia se defender diante dos gritos de Roberto e Lígia. O advogado, homem sério e de confiança de seu Manuel, tentou intervir. Senhores, o documento é legítimo, foi registrado em cartório, sem qualquer coação. É a vontade expressa de vosso pai. Mas ninguém queria ouvir.
Ingrid saiu da sala com as pernas bambas, sentindo que a partir dali sua vida não seria mais a mesma. Nos dias seguintes, tudo mudou. A família de seu Manuel iniciou uma verdadeira guerra contra ela. Primeiro vieram as acusações públicas. Roberto, com suas conexões na imprensa, espalhou a narrativa de que a empregada havia manipulado o velho milionário, aproveitando-se da fragilidade dele. Colunistas de fofoca e sites de notícia começaram a publicar manchetes. Empregada herda fortuna de empresário. Caso de manipulação ou generosidade. Ingrid se sentia humilhada. No mercado, no ônibus, as pessoas a olhavam como se fosse uma criminosa. Depois vieram as ameaças veladas. No portão da casa onde ainda morava, Ingrid encontrava bilhetes anônimos. Você não merece o que tem. Devolva o que roubou. Uma noite, alguém chegou a jogar uma pedra na janela de seu quarto, quebrando o vidro e deixando-a em pânico. Mas o que mais a machucava não eram as pedras ou os boatos. Era a forma como Lígia e Roberto passaram a cercá-la. Eles a seguiam, a vigiavam, telefonavam sem parar. Chegaram a oferecer dinheiro para que renunciasse à herança. Assina esses papéis, Ingrid, disse Roberto, colocando contratos em cima da mesa. Você pode ficar com uma boa quantia suficiente para o resto da sua vida. Só não pode achar que vai se tornar uma de nós. Ingrid, mesmo com medo, respondeu firme. Eu não pedi nada disso, mas se foi o desejo do seu Manuel, eu não vou trair a memória dele. A partir desse dia, o ódio se intensificou. A família entrou na justiça tentando anular o testamento. Alegaram manipulação, incapacidade do pai, até falsificação. O advogado de Ingrid, o mesmo que acompanhara o processo, a defendia com todas as provas em mãos. Mas a cada audiência, a pressão era maior. Os filhos contratavam advogados caros, usavam influência, tentavam transformar Ingrid em vilã. Vida dela virou um inferno. No trabalho de diarista, onde ainda ia algumas vezes para complementar a renda, os clientes começaram a dispensá-la, temendo a exposição. Os irmãos mais novos eram alvo de comentários maldosos na escola. Até a mãe, idosa e frágil, chorava diante da televisão quando via os filhos ricos atacando a filha dela em entrevistas. Ingrid pensava em desistir. O dinheiro não valia tanta dor, tanta perseguição, mas quando lembrava do sorriso de seu Manuel, das palavras dele dizendo que ela era mais filha do que os outros dois, algo dentro dela se fortalecia. Talvez aquela fosse a última forma de honrar quem acreditou nela. Foi então que as ameaças ultrapassaram os limites. Uma noite, ao voltar para casa, Ingrid percebeu que estava sendo seguida. O carro preto atrás dela não se afastava. O coração acelerou. Ela tentou despistar, mas o veículo permaneceu firme, até que, em uma rua deserta, 2 homens desceram. Ingrid correu, mas foi alcançada. Um deles segurou seu braço com força e sussurrou: se você não desistir dessa fortuna, não vai viver para aproveitá-la. Eles a empurraram no chão e foram embora, deixando-a assustada, com o corpo tremendo. Naquele instante, Ingrid entendeu. Não se tratava apenas de dinheiro. Era uma guerra de orgulho, status e poder. A família não descansaria enquanto não a destruísse. E foi justamente nesse ponto que Ingrid tomou uma decisão inesperada. Uma decisão que mudaria o rumo de tudo. Depois da emboscada, Ingrid passou dias sem conseguir dormir. O medo a consumia, mas dentro dela também nascia algo novo. Uma determinação que jamais havia sentido antes. Sempre fora humilde, discreta, acostumada a viver à sombra. Mas agora entendia que se não lutasse, não só perderia a herança, perderia também sua dignidade e talvez até a própria vida. Foi assim que procurou novamente o advogado de confiança de seu Manuel. Sentou-se diante dele, as mãos trêmulas, mas a voz firme.
Doutor Henrique, eu não quero mais fugir. Eu quero lutar, não por dinheiro, mas porque eu não vou deixar que eles apaguem a memória de quem me tratou como filha. Henrique a olhou, com respeito. Ingrid, sua força me lembra a do próprio Manuel. Ele sempre acreditou em você. Vamos até o fim. A partir daí, Ingrid passou a registrar cada ameaça. Guardava bilhetes, gravava ligações, anotava datas e horários. Henrique montava um dossiê completo. E enquanto a família rica tentava manchar seu nome na imprensa, Ingrid começava a conquistar apoio em outro lugar, nas pessoas simples. Vizinhos, colegas de trabalho, até antigos amigos de seu Manuel começaram a se aproximar. Alguns davam entrevistas defendendo seu caráter, outros escreviam cartas em jornais locais. Aos poucos, uma narrativa diferente surgia. Empregada perseguida por herança legítima. Mas isso só aumentava a fúria de Roberto e Lígia. Eles não suportavam ver a criada ganhando voz. Em uma das audiências, perderam a compostura. Lígia gritou no tribunal, apontando o dedo para Ingrid. Você é uma aproveitadora. Sempre esteve de olho no dinheiro do meu pai. Ingrid, respirando fundo, respondeu em tom calmo, mas firme. Eu estive de olho nele, sim. Mas no bem-estar dele, na saúde, na solidão que vocês ignoraram. Se cuidar dele é crime, então eu sou culpada. A sala ficou em silêncio. Até o juiz ergueu os olhos, surpreso com a coragem daquela mulher que sempre vivera invisível. Só que fora das salas de audiência, a guerra se tornava cada vez mais perigosa. Roberto contratou investigadores particulares para vasculhar a vida de Ingrid, tentando encontrar qualquer falha. Chegaram até a invadir a casa dela em uma madrugada, revirando gavetas em busca de algo que pudesse incriminá-la. Ingrid chorou diante do caos deixado, mas não se deixou abater. Era como se cada golpe a deixasse mais forte. E então, numa manhã, ela descobriu algo que mudaria completamente o rumo da batalha. Ao revisar alguns documentos deixados por seu Manuel, Ingrid encontrou cartas antigas guardadas em uma pasta azul. Eram escritas de próprio punho, todas assinadas por ele, declarando o quanto confiava nela e o motivo da herança. Porque Ingrid cuidou de mim quando meus próprios filhos me abandonaram. Porque ela representa a família que nunca tive. As cartas eram a prova de que não havia manipulação alguma. Era a voz direta do homem que todos diziam ter sido enganado. Ingrid levou os papéis ao advogado, que sorriu pela primeira vez em semanas. Com isso, eles não terão mais como negar. Esse será o golpe mais forte contra todas as acusações. Mas Roberto e Lígia não estavam dispostos a perder. E foi nesse momento que a perseguição deixou de ser apenas judicial e se transformou em algo muito mais sombrio. A revelação das cartas de próprio punho de seu Manuel caiu como uma bomba no processo. O advogado de Ingrid apresentou os documentos na audiência seguinte e os murmúrios ecoaram pela sala. Eram provas incontestáveis. Não havia manipulação, não havia mentira. Apenas a verdade dolorosa para os filhos. O pai havia escolhido Ingrid, de livre e espontânea vontade. Roberto ficou rubro de raiva. Saiu da audiência batendo a porta com tanta força que ecoou no corredor. Lígia, ao lado, tremia de ódio, como se tivesse sido humilhada diante de toda a cidade. Foi nesse ponto que a guerra deixou os tribunais. Naquela noite, Ingrid notou um carro estacionado na esquina da sua rua. O veículo permanecia ligado por horas, com 2 homens dentro, observando sua casa. Nos dias seguintes, o mesmo carro aparecia em diferentes horários, como um aviso silencioso. Estamos de olho em você. Henrique, preocupado, sugeriu que ela fosse para um local seguro. Mas Ingrid não tinha para onde ir. Não podia deixar a mãe idosa sozinha, nem abandonar o bairro humilde onde cresceu. Então, suportava o medo em silêncio, até mesmo quando passou a receber mensagens anônimas no celular. Você não vai viver para gastar esse dinheiro.
O ápice aconteceu numa noite chuvosa. Ingrid voltava da padaria quando percebeu passos atrás dela. Apavorada, apressou o passo. Um homem encapuzado a segurou pelo braço e sussurrou: "Você devia renunciar antes que seja tarde demais." Ingrid conseguiu se soltar e correr até em casa, o coração disparado, as pernas bambas. Trancou-se com a mãe no quarto e chorou em silêncio. Era como se sua vida tivesse se transformado num pesadelo. No dia seguinte, decidiu ir até a polícia. Mas, ao registrar a queixa, ouviu o policial dizer em tom indiferente: "Sem provas, fica difícil. Pode ser só um mal-entendido." Era claro, os poderosos ainda exerciam influência, mesmo fora do tribunal. Enquanto isso, Roberto e Lígia arquitetavam seu próximo movimento. Eles sabiam que não poderiam vencer Ingrid com documentos ou argumentos, então resolveram apostar na destruição da sua reputação. Páginas de jornais começaram a publicar manchetes duvidosas. Empregada suspeita de enganar idoso para se beneficiar em testamento. Em programas de rádio locais, comentaristas diziam que era estranho uma funcionária receber tudo e a família ficar sem nada. Ingrid passou a ser hostilizada nas ruas. Antigos conhecidos a olhavam com desconfiança e até alguns vizinhos. Começaram a se afastar. O isolamento doía mais do que as ameaças físicas. Mas no meio desse caos, uma inesperada fonte de apoio surgiu. Mariana, a neta adolescente de seu Manuel, que nunca tivera voz na família, procurou Ingrid em segredo. "Eu sei que meu avô confiava em você. Eu li as cartas. Eles estão mentindo, Ingrid. Se precisar de mim, eu falo a verdade." Ingrid a abraçou emocionada. Aquela jovem era como um fio de esperança num mar de desespero. Mas Roberto descobriu a aproximação da filha com Ingrid e explodiu de fúria. "Se eu souber que você abre a boca em tribunal, Mariana, vai se arrepender." O clima dentro da família desmoronava e Ingrid se via cada vez mais cercada. Mas o destino ainda lhe reservava um último e cruel golpe. Uma noite, ao chegar em casa, encontrou a porta arrombada e tudo revirado. No chão da sala, um bilhete escrito em letras grandes: "A próxima vez não será só sua casa." Ingrid caiu de joelhos, abraçada à mãe, chorando de medo e de raiva. Era o limite. Ou Ingrid cedia à pressão e renunciava, ou enfrentava de vez os inimigos, mesmo que isso significasse arriscar a própria vida. Depois da invasão em sua casa, Ingrid sabia que não poderia mais viver escondida no medo. A cada noite, em claro, abraçada à mãe, crescia dentro dela uma chama de coragem. Ela entendia que, se cedesse, não estaria apenas abrindo mão da herança, estaria permitindo que a injustiça vencesse mais uma vez, como sempre acontecia, com os humildes diante dos poderosos. Determinada, procurou Henrique, o advogado, e disse com firmeza: "Eu não vou desistir. Quero levar isso até o fim." Henrique, orgulhoso, garantiu que faria o impossível para protegê-la. Foi então que juntos armaram a estratégia final: trazer à tona todas as provas e expor publicamente as ameaças que vinha sofrendo. No tribunal, na última audiência, Ingrid entrou de cabeça erguida, mesmo com o olhar fulminante de Roberto e Lígia. A imprensa estava presente em peso. Dessa vez, Henrique pediu a palavra. "Meritíssimo, não estamos diante apenas de um testamento. Estamos diante de uma tentativa de silenciar uma mulher humilde que dedicou a vida a servir essa família." Ele ergueu uma pasta. "Aqui estão cartas, bilhetes e até gravações de voz deixadas por seu Manuel." As gravações ecoaram pelo salão. A voz frágil do idoso dizia: "Sei que meus filhos nunca me perdoarão, mas quero que Ingrid tenha o que construir. Ela é a única que esteve ao meu lado quando todos me abandonaram." O silêncio tomou conta da sala. Até alguns jornalistas abaixaram a cabeça comovidos. Foi nesse momento que Mariana, a neta, se levantou inesperadamente. "Eu confirmo!
Meu avô me disse muitas vezes que só confiava em Ingrid. Ele sabia que ela nunca o deixaria sozinho. Roberto tentou interromper a filha, gritando que era mentira, mas o juiz ordenou silêncio. As palavras de Mariana foram como uma flecha no coração da farsa que eles tentavam sustentar. Diante das provas incontestáveis, a sentença foi Ingrid. O testamento era legítimo. Ingrid era a única herdeira de toda a fortuna. A fúria de Roberto e Lígia não tinha limites. Eles deixaram o tribunal debaixo de vaias, enquanto Ingrid era cercada por repórteres querendo ouvir sua versão. Ela, humilde como sempre, apenas disse: "Eu só fiz o que qualquer pessoa de coração faria. Eu cuidei de alguém que precisava de mim." Nos dias seguintes, a vida de Ingrid mudou radicalmente. Os jornais que antes a acusavam passaram a enaltecê-la como símbolo de lealdade e honestidade. O país inteiro conheceu sua história. Com a herança, Ingrid não se deixou levar pelo luxo. A primeira coisa que fez foi garantir tratamento digno para sua mãe idosa e apoio especializado para o irmão de uma vizinha, autista, com quem sempre se preocupou. Criou uma fundação para cuidar de idosos abandonados, em memória de seu Manuel. Mas a vitória não foi apenas material. Ingrid, a empregada invisível, finalmente foi reconhecida como alguém de valor. Aquela mulher simples havia derrotado a arrogância de uma família inteira e mostrado que a dignidade não se mede pelo dinheiro ou pelo sobrenome. Numa tarde ensolarada, enquanto caminhava pelo jardim da mansão que agora era sua, Ingrid encontrou Mariana sentada num banco. A jovem sorriu e disse: "Eu sempre soube que meu avô escolheria a pessoa certa." Ingrid apertou sua mão, emocionada. "A herança que ele me deixou não é só dinheiro, é a chance de provar que a bondade sempre vence." E assim, a mulher, que antes era invisível para todos, passou a ser exemplo para muitos. A empregada tornou-se herdeira e, acima de tudo, dona do próprio destino. Se você gosta de histórias reais, cheias de emoção, inscreva-se aqui no canal e não perca os próximos vídeos. Temos novas histórias todas as segundas, quartas e sextas.